irmã, meu irmão, concluído o tempo pascal, a liturgia retoma o tempo comum, permeado de algumas solenidades dedicadas a nosso Senhor Jesus Cristo. Há também, neste tempo, algumas festas de Nossa Senhora e de santos e santas. Este período é longo e se estende até a véspera do primeiro domingo do Advento, embora seja chamado de tempo comum ou mesmo de tempo ordinário. Todos somos chamados a colher das maravilhas da Palavra de Deus a cada dia. E como nossa intenção é escutar e meditar a primeira leitura da liturgia diária, fiquemos atentos para abrir nosso coração ao que o Senhor vai nos falar. Deixemo-nos educar pela Palavra e supliquemos. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da Palavra, quisestes dialogar com a humanidade de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor, concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade, e deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Irmãos, até o dia de hoje, quando os israelitas leem os escritos de Moisés, um véu cobre o coração deles. Mas todas as vezes que o coração se converte ao Senhor, o véu é tirado. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Todos nós, porém, com o rosto descoberto, contemplamos e refletimos a glória do Senhor. E assim somos transformados à sua semelhança pelo seu Espírito, com uma glória cada vez maior. Não desanimamos no exercício desse ministério que recebemos da misericórdia divina. E se o nosso Evangelho está velado, e só para aqueles que percebem que ele está velado, o Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos, para que eles não vejam a luz esplendorosa do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. De fato, não nos pregamos a nós mesmos, pregamos a Jesus Cristo, o Senhor. Quanto a nós, apresentamo-nos como servos vossos por causa de Jesus. Com efeito, Deus que disse: do meio das trevas brilha a luz, é o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Cristo. Minha irmã, meu irmão, hoje, quinta-feira da 10ª semana do Tempo Comum, escutamos outro pequeno trecho da segunda carta aos Coríntios. Este livro do Novo Testamento é marcado pela defesa do ministério apostólico de Paulo e pela exposição da nova aliança em Cristo. Nos capítulos 3 e 4, Paulo contrasta a antiga aliança mediada por Moisés com a nova aliança mediada por Cristo. Ele demonstra que a glória da nova aliança supera a da antiga, uma vez que não se baseia na letra da lei, mas no Espírito que vivifica. A partir dessa perspectiva, Paulo reafirma sua missão e a confiança que possui ao proclamar o Evangelho. No início da passagem, Paulo menciona que, até hoje, um véu cobre o coração dos judeus, quando a lei de Moisés é lida. Este véu simboliza a cegueira espiritual que impede a compreensão plena da revelação divina. Somente em Cristo o véu é retirado, revelando a verdadeira glória de Deus.
Essa metáfora remonta ao episódio em que Moisés cobriu o rosto após falar com Deus. Para Paulo, a transformação operada por Cristo revela uma liberdade que vai além da rigidez da lei. No versículo 1 do capítulo 4, Paulo afirma que, por ter recebido o ministério pela misericórdia de Deus, ele não desanima. A consciência de que a nova aliança traz liberdade e glória renova sua esperança, mesmo diante das dificuldades. Essa afirmação reforça que a perseverança no ministério não se apoia em capacidades humanas, mas se apoia na graça divina. Nos versículos 3 e 4, Paulo reconhece que o Evangelho pode estar encoberto para os que perecem, pois o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus deste mundo representa Satanás, que obscurece a percepção espiritual, impedindo as pessoas de verem a luz do Evangelho da glória de Cristo. Essa luta espiritual revela que o anúncio do Evangelho enfrenta resistência, e a cegueira espiritual não é apenas um problema humano, mas também uma ação maligna. O contraste entre a glória da antiga e da nova aliança se intensifica quando Paulo declara que ele não proclama a si mesmo, mas Jesus Cristo como Senhor. A humildade do apóstolo se expressa na consciência de ser servo por causa de Cristo. E essa atitude aponta para o papel ministerial como serviço e não como autopromoção. A luz que brilha nas trevas faz referência à criação e simboliza a revelação de Deus em Cristo, que ilumina os corações e dá conhecimento da glória divina. O ministério de Paulo é, portanto, uma manifestação da ação de Deus, que transforma os corações obscurecidos. A luz que resplandece em Cristo supera o véu da antiga aliança e revela a face misericordiosa do Pai. Essa passagem nos convida a refletir sobre a autenticidade do ministério cristão, que não se fundamenta em vaidade ou poder, mas na humildade e no serviço. A experiência de Paulo é inspiradora para a igreja atual, especialmente em contextos onde o Evangelho parece encontrar resistência ou indiferença. O véu que cobre os corações pode representar hoje as barreiras culturais, o materialismo e o relativismo que impedem muitos de reconhecer a verdade de Cristo. A igreja é chamada a ser luz no mundo, não pela imposição, mas pela transparência que deixa transparecer a glória de Cristo. Como Paulo, os cristãos precisam assumir o compromisso de não desanimar diante das adversidades, confiando que o Espírito Santo continua a agir e a remover os véus que impedem o encontro com Deus. Ao proclamar Jesus Cristo como Senhor, a comunidade cristã testemunha que a verdadeira liberdade se encontra na entrega a Deus e não na autossuficiência. O ministério pastoral, inspirado na prática paulina, deve ser um serviço humilde e transparente, mostrando que a força e a luz provêm do Senhor e não das capacidades humanas. Dessa forma, a missão da igreja continua a irradiar a luz de Cristo em meio às trevas do mundo contemporâneo. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.